Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Pesquisar significa criar um modo estruturado de resolver problemas. No caso da pesquisa histórica, o objetivo é analisar os eventos que já ocorreram. Existem vários tipos de pesquisa, que são classificadas de diferentes formas por teóricos. Os autores Thomas Yamp, Nelson, 1996, por exemplo, defendem a ideia de que uma investigação pode ser analítica, descritiva, experimental, quase experimental e qualitativa. A pesquisa analítica é um tipo de estudo que se concentra na avaliação aprofundada de dados, com o objetivo de explicar o contexto do fenômeno investigado. Vida acadêmica. Aprenda como validar diploma em Portugal para trabalhar apresentação. Apresentar uma monografia sem cometer erros. Veja 4 dicas. Vida acadêmica. 11 dicas para dar conta de estágio e TCC ao mesmo tempo dentro da área de pesquisa analítica. Há 4 categorias possíveis: histórica, filosófica, revisão e meta-análise. Neste artigo vamos explicar, de forma simplificada, o que significa pesquisa histórica e as etapas para sua realização. O que é pesquisa histórica? A pesquisa histórica é uma metodologia que busca conhecer e refletir sobre um fenômeno, de modo que seja possível compreender as relações existentes entre conceitos e hipóteses. Além disso, entender o processo histórico também é uma forma de analisar e compreender as relações entre história, tempo, memória e espaço. Ao realizar uma pesquisa histórica, o pesquisador tem interesse em preservar o registro de eventos e os acontecimentos do passado. Portanto, é fundamental mapear todos os aspectos dos fatos que já ocorreram. O método histórico-analítico investiga um fenômeno a partir de algumas perguntas essenciais. São elas: o que ocorreu? Quem provocou? Por que foi provocado? Quais são as consequências? O processo histórico deve ser mapeado e analisado com a finalidade de compreender o que acontece atualmente. Toda pesquisa histórica parte do senso comum e precisa passar por 3 etapas para se transformar em conhecimento científico. São elas: ruptura, construção e validação. Como fazer pesquisa histórica? Para executar o procedimento, siga as etapas abaixo. 1. Defina o tema. Para escolher um tema, não espere uma inspiração divina. O ideal é fazer a leitura de trabalhos que tratam da área do seu interesse, como artigos científicos, dissertações e teses. Além disso, também vale a pena participar de grupos de pesquisa, pois assim você aumenta as chances de encontrar um assunto capaz de despertar empatia. Um bom tema de pesquisa é específico, com recorte de espaço e tempo. Ainda não entendeu? Considere a temática: os movimentos sociais realizados pelos estudantes no estado de São Paulo entre 1964 e 1985. Objeto de estudo: movimentos sociais, sujeitos, estudantes, recorte espacial, São Paulo, recorte temporal, entre 1964 e 1985, 2 Identifique um problema. Depois de fazer muitas leituras, você tem condições de definir o seu problema de pesquisa. A problemática é a dificuldade que você pretende resolver com a sua pesquisa. 3. Prepare um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é o planejamento do seu estudo. Ele reúne os elementos fundamentais da execução do trabalho. São eles: tema, objetivo, justificativa, objeto, metodologia, embasamento teórico, cronograma, orçamento, instrumento de pesquisa e bibliografia. 4. Reúna as fontes. As fontes históricas se dividem em 3 grupos: fontes primárias, documentos criados na época estudada, como documentos do governo, correspondências pessoais, diários, prontuários médicos, objetos, pinturas e fotografias. Fontes secundárias
São referências que reúnem e comparam informações encontradas em diversas fontes primárias. Fontes terciárias. Análises realizadas por podcasts e vídeos do YouTube, por exemplo. Um dos aspectos mais importantes da pesquisa histórica é a comparação entre as fontes, principalmente aquelas que discordam e apresentam informações diferentes. 5. Faça fichamentos depois de consultar as fontes e realizar a leitura dos documentos. É muito importante fazer o fichamento de cada obra. Então, reserve um caderno para anotar as informações mais relevantes ou produza suas próprias fichas com anotações. Cada ficha deve conter a referência bibliográfica completa e o número da página. 6. Analise as informações. Analise os seus fichamentos, sem perder de vista aquilo que você deseja demonstrar. Faça interpretações à luz de fatos e explicações de teóricos relevantes na sua área do conhecimento. As conexões entre as fontes consultadas devem ser estabelecidas para construir o que você deseja enfatizar no processo histórico. 7. Produza o relatório. Você não precisa produzir páginas e mais páginas falando sobre a história de uma época. Na verdade, é importante fazer um recorte do contexto histórico, considerando o aspecto relevante para a sua pesquisa científica. O papel do seu texto é, basicamente, evidenciar a complexidade da sociedade na época, influenciada por questões políticas, sociais, culturais e econômicas. Faça isso sem nunca perder de vista o recorte da sua pesquisa. Exemplos de pesquisa histórica. Exemplo 1. Um aluno deseja realizar um trabalho sobre Instituto Butantan. Antes de falar sobre o formato atual do centro de pesquisa, ela precisa avaliar o desenvolvimento histórico e os principais avanços ao longo do tempo. Sendo assim, faz sentido aplicar o método histórico. Exemplo 3. Um estudante vai pesquisar sobre a estratégia de comunicação dos candidatos à presidência da República no Brasil entre 2003 e 2018. Para fazer a análise, ele buscou vídeos, reportagens e outros registros, através do procedimento de pesquisa histórica. Por fim, nota-se que o método histórico oferece o caminho para analisar o objeto de estudo dentro do contexto histórico. No entanto, apresentar o percurso histórico no trabalho não deve ser uma forma a aumentar o número de páginas. É necessário, portanto, que a apresentação do mapeamento histórico seja relevante para o desenvolvimento do restante do trabalho.